Muito boa tarde todos los que están conectados a todos que estão conectados através do satélite Amazonas o internet ou da internet, en los diferentes países, allá nos diferentes países, lá em Topo Chico, Monterrey, México, Monterrey, México, se encuentra el misionero Miguel onde o missionário Miguel Bermude Marim se encontra, todos los hermanos e todos os irmãos presentes, ali presentes la congregación que pastorea na congregação que o reverendo Hugo Rodríguez, Hugo Rodrigues pastoreia, e também que a todos estarán escuchando y leyendo os que estarão ouvindo e lendo esta actividad essa atividade para esta ocasión de hoy, para essa viernes ocasião de hoje, 13 de sexta, octubre 13 de outubro de este año 2023. desse ano de 2023. El tema que tenemos para hoy O tema que teremos para es el hoje regreso é o de los retorno ciudadanos celestiales dos cidadãos a la celestiais casa à casa del Padre, do Pai, que fue predicado que foi pregado el domingo 29 no de domingo enero 29 de janeiro del 2017 de aquí 2017, en Calley. aqui em Cayey, Porto Rico, Él usó la escritura de Levítico e ele usou a 25, escritura de del Levítico 8 al 13, 25, do 8 ao y 13, también nos leyó e também nos leu Isaías 61, Isaías 61, verso 1 versículo al 3. 1 ao 3. Y leemos E vamos ler en el libro del Apocalipsis, no livro do Apocalipse, en el capítulo 6, no capítulo 6, verso 1, versículo 1, verso 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipse verso 12. capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, Vi quando o cordeiro abriu o sexto y aquí selo hubo un gran e terremoto, sobreveio grande y el terremoto. sol se puso negro O como sol se tela de tornou silicio, negro como saco de y la crina luna se volvió e a lua como toda sangre, como sangue. y las estrellas del cielo As cayeron estrelas do sobre céu la caíram tierra, pela terra, como la higuera deja como a caer figueira, sus higos quando abalada es por sacudida ventos fortes, por un fuerte viento. deixa cair os seus figos Y el cielo verdes. se desvaneció E o céu recolheu-se como um como pergaminho um pergaminho que que se enrola. y todo monte Então y toda todos isla os se montes e removió de ilhas su lugar. foram movidas do seu lugar. Y los reyes de la tierra, Os reis da terra, los grandes, os grandes, los ricos, os comandantes, os los ricos, capitanes, los poderosos, os poderosos, y todo siervo e y todo todo libre, escravo e todo se livre escondieron en las se cuevas y esconderam entre nas las cavernas peñas de e los nas montes, penhas y dos decían a los montes, montes y a las e disseram peñas, aos montes e aos caed rochedos: sobre nosotros Caí sobre nós y e escondei-nos del rostro da de aquel face que está daquele que se sentado sobre el assenta no y de trono la ira del cordero, e da ira do Cordeiro, porque el gran día de porque su o ira grande ha dia llegado. da sua ira chegou. ¿Y E quién quem podrá sostenerse poderá en pie? sustentar-se, suster-se? El regreso de los O ciudadanos retorno dos celestiales a la cidadãos casa celestiais à del casa Padre. do Pai. Pueden tomar asiento, Podem se por favor. sentar, por favor. Nos dice en el libro de los sellos, Nos diz no livro dos selos, en la página na página 364, 364, como a mitad de página dice el reverendo como William que na Branham, metade da página diz o reverendo William Branham, hablándonos de esta escritura. falando-nos dessa escritura. Ahora veamos rápidamente Agora vejamos diz rapidamente o que 6, diz em Apocalipse verso 6, versículo 12. y miré cuando él abrió E olhei el sexto quando ele abriu o sello, sexto selo escribe a los judíos. e escreve aos judeus. Y aquí fue hecho un gran terremoto y el E sol eis que se puso fez um negro grande como un terremoto saco e de o, silicio, e o sol y se la pôs luna negro se como um saco puso de silício e a lua toda como sangre. toda como sangue. Él escribe allí el sol. Ele escreve ali o sol. En Egipto
No Egito hubo tinieblas y houve oscuridad. trevas e escuridão. Quando Deus estava Libertando a Jesus, quando estuvo sobre a cruz, quando esteve sobre a cruz, antes de levantá-lo na ressurreição, teve primeiro trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele iria ressuscitá-lo com um poderoso triunfo. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel e o iniciou em sua viagem à terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos esses 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Poderão falar apenas à medida que Deus lhes dê a palavra. Ali, no meio, ele escreve ministérios adotados no monte de Sião. E escreve Moisés e Elias têm o título de propriedade. Porque para reclamo, ou seja, porque para a reclamação, o título tem que estar na terra. Esse título é o que dá direito a fazer a reclamação. Eles não são deuses, senão que no sentido superficial apenas, porque até Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a esses Deus envia a palavra, a sua palavra. E quando eles falam, acontece. E diz, falam à medida que Deus lhe dá a palavra. E agora aqui os vemos em uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles queiram. Fecha os céus e assim acontece. O que está acontecendo? Desenhe uma estrela de Davi aí. Deus está a ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no 6º selo. Amigos, é isso. Esse é o 6º selo que foi tão misterioso. Aí onde vocês já sabem que ele escreve o 6º selo, é igual ao selo da redenção. Os 144.000 estão no livro da redenção. No livro de citações, nos diz na página 96, que esse é um extrato do livro dos selos, do 6º selo, da página 362, mas vamos ler essa porção aqui. Parágrafo 829. E se alguém queira lhes fazer dano, sai fogo da boca deles. Lembrem, da boca de Cristo sai a espada, Revelação 11:5, Apocalipse 11:5, a palavra, e devora os seus inimigos. E se alguém queira lhe fazer dano, é necessário assim que ele seja morto. Agora conhecemos o fogo no capítulo 19 da vinda de Cristo. Saiu uma espada da sua boca, o qual era a palavra. Isso era correto? E em cima escreve Moisés e Elias. E agora lembrem que Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19, que é o que nos escreve. Já vou ler em uns momentos.
Isso é correto? A palavra, se você entendesse esse material agora para este selo, amanhã pela noite, a palavra é a coisa por meio da qual Deus mata o seu inimigo. Agora observe aqui, quando esses profetas estão profetizando, se qualquer homem lhes maltrata, lhes faz dano, sai fogo da boca deles, fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus, a palavra é fogo, a palavra é o Espírito, sai da boca. Irmão, Deus vem em cena aqui, tem poder de fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. Elias, ele sabe como fazê-lo, ele o fez. Amém. Moisés sabe como fazê-lo, ele o fez. É a razão pela qual foram detidos. Amém. Poderia dizer algo impressionantemente bom, mas eu imagino que é melhor que eu segure pela manhã até a noite, ou seja, no outro dia ele pregaria o sétimo selo. Bom, muito bem. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiser. Do lado ele escreve aí, Moisés e Elias trazem as pragas. O que é? O que pode trazer essas coisas, se não a palavra? Eles podem fazer a natureza em qualquer modo que queiram. Aqui está. Eles são os que causam este sexto selo. Eles o abrem, o sexto selo é completamente uma interrupção da natureza. Vocês captam agora? Aí está o seu selo. O que o fazem são os dois profetas. São os profetas do outro lado do rapto, com o poder de Deus, a palavra de Deus. Eles realmente condenam a natureza. E ele escreve a espada. Eles verdadeiramente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, converter a lua em sangue, o sol pode descer, ou qualquer coisa. Sob a ordem dele, escreve terremoto. E escreve também, Apocalipse 19, é Elias e Moisés. Agora, diz do outro lado do rapto. Agora diz do outro lado do rapto, e devemos compreender que se o rapto literal, se há um rapto literal, tem que haver um rapto espiritual. E isso que está acontecendo aqui tem esse duplo cumprimento, onde diz que esses dois profetas, ou seja, esses dois ministérios, diz que tem um título de propriedade e que são ministérios adotados. Isso, quando diz que são do outro lado do rapto, tudo isso está se realizando, essa cena que o irmão Branham está ali relatando dentro dessa era messiânica, que corresponde à era de pedra angular, onde estando aí, já estando aí é que todo esse trabalho está se realizando, tanto em favor da igreja noiva, como também em favor do povo hebreu. Nos diz na mensagem o rapto espiritual e o físico dos escolhidos de Deus, pregado 2 de maio de 2014, em Cali, Colômbia, diz: vejam como Apocalipse 11 estará conectado com o retorno do Evangelho aos judeus. E para poder levá-lo aos judeus, o Evangelho, então, tem que estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, e aquelas duas testemunhas,
3 pontos. Reticências, trazendo o evangelho de novo aos judeus. O irmão William diz: como vão levar o evangelho aos judeus? As 2 testemunhas? Pois têm que conhecê-lo, tem que ser da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está lendo da página 30 do livro das Eras. E o irmão William continua lendo. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de volta aos judeus e o rapto acontecerá. Ou seja, tudo isso acontece antes de começar a grande tribulação. E vejam o que nos fala o reverendo William Branham na página 483 do livro das Eras sem edição. Parágrafo 297. Dice, vamos a tener este también. Diz, vamos ver esse também. Así que cuando fueron a recibir el Espíritu Santo, assim que quando foram receber o Espírito Santo, foram orar, como las iglesias, como nas igrejas, as grandes e finas igrejas estão fazendo hoje, as organizações. Quando foram conseguir o azeite, veio o esposo. Assim que entram tentando consegui-lo, assim que estão tentando consegui-lo agora mesmo. Grandes igrejas, organizações, grandes serviços internacionais a respeito, as igrejas organizadas dizendo: temos que voltar à bênção pentecostal, temos que ter curadores divinos na igreja, temos que ter quem fale em línguas, temos que ter intérpretes de línguas, temos que ter todos esses dons espirituais nessa igreja. E só teremos que começar reuniões e começar a fazê-lo. Estão formando concílios, começaram a fazê-lo. Enquanto haviam ido para fazer isso, enquanto eles saíram para fazer todas estas coisas, é nesse mesmo tempo que o esposo veio e tomou aquelas que tinham azeite em suas lâmpadas e se foram. E escreve Apocalipse 11, de 1 ao 19. Quem é o esposo? Apocalipse 11, que é o mesmo que Apocalipse 19. Depois vieram, e o que aconteceu? Foram lançados às trevas exteriores, ao período da grande tribulação. Vejam, isso tudo acontece antes de começar a grande tribulação, onde haverá choro, lamento e ranger de dentes, enquanto a noiva está no céu. Ó irmãos, depois, no final desses 3 anos e meio, agora o que é que vem? Uma revelação muito grande que o irmão Branham traz, porque depois os selos tenham na página 359, por aí, como a mitad de página, já como que na metade da página, e vamos a lerlo já mesmo essa partecita allí, e já vamos ler agora essa partezinha aí, porque diz, depois no final desses 3 anos e meio, ele virá como José fez, e ele se dará a conhecer os seus irmãos. Ele está colocando aí um tempo no qual aparenta ser que é
al final de la gran tribulación. no final da grande tribulação. Y al lado él escribe José. E do lado ele escreve José no final dos 3 anos e meio. Aí no cantinho da página 483. E diz, causará choro por doquier. Causará choro todo canto, em todo canto. Irão, separarão suas famílias e chorarão e dirão: onde recebeste essas cicatrizes? E os transpassados, os que os transpassaram verão, escreve Judeus. E ele vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E nós vemos no livro dos selos, na página 359, onde ele nos diz: mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também vão lutar com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Agora vejam como isso acontece antes desses 3 anos e meio da grande tribulação e depois desse lapso de tempo que está nos falando aqui de um ministério que está no meio da igreja. Esse tempo messiânico é um tempo onde depois saberemos quanto tempo corresponde esse lapso de tempo desses 3 anos e meio. Porque veja, ele diz: se conhecemos o dia que começa a grande tribulação, ou quando é o dia que termina esse ministério no final dos 3 anos e meio, saberemos quando vai começar a grande tribulação. É aí que ele coloca desse jeito. E esse entrelace, por isso não podemos dizer que a grande tribulação vai começar em tal data, porque isso você não sabe ainda. Ou seja, não foi dito, é tal data que é a data que vai começar a grande tribulação, porque tudo isso tem um entrelace de um tempo a outro, e ninguém sabe, ele diz, o minuto. E por outro lado, nas 70 semanas de Daniel, na página 24 em diante, a 27 também diz que isso não vai falhar nem por um minuto. Ou seja, que tem uma data específica. E como nós sempre dizemos, não temos a fé baseada em fé, em datas. Não temos a fé baseada em data, mas vamos indo por fé e caminhando rumo à prometida e crendo que Deus vai cumprir a promessa de nos dar o corpo eterno e glorificado no momento na qual Deus tem seu programa. Corresponde a nós estarmos preparados, estarmos prontos para recebermos essa promessa. Agora aqui está nos falando que José, representado em José, porque José é tipo da primeira e segunda vinda do Senhor, diz: assim como José se revelou aos seus irmãos, lá diz aqui que José, ou seja, no cumprimento da segunda vinda, no final, José, no final dos 3 anos e meio,
E se ele está dizendo e escrevendo isso, o irmão William está nos indicando que nessa parte, já nessa parte final desses 3 anos e meio, ou em torno desses 3 anos e meio, é que o povo hebreu vai estar recebendo esses ministérios, e diz que isso acontece antes de começar a grande tribulação. Diz no livro dos selos, na página 359, que nós lemos há alguns minutos: os que o trespassaram verão, e ele se dará a conhecer aos seus irmãos. Agora ele está tentando dar-se a conhecer a sua igreja, e o empurraram para fora. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e a 7ª era, e uma seta, a 7ª era empurrado fora, e uma seta assim, nessa parte do meio, a data. E ele ainda está parado, chamando, dizendo: tem alguns mais aí dentro, um que abrirá e me permitirá entrar e falar com ele. Eu estou contente, tão agradecido, que como faz muitos anos, faz como que 28 anos, e escreve 28 anos, senti esse chamado em meu coração. Ele entrou e tem estado ceando com ele, e ele comigo desde então, e recebi a bênção pentecostal, recebi o Espírito Santo há 28 anos, vejam. Aos 28 anos, ele foi batizado, o irmão Branham. Ele escreve em cima: o irmão Branham foi batizado 28 anos. Eu tinha 28 anos quando eu comecei ali no ministério em 2002, 1994 mais 28 são 2002. E vejam como no irmão Branham, como ouvimos do nosso irmão William em várias mensagens, nele e em sua família, como Deus está mostrando. Vejam, em seu filho José, nele também está tipificando a segunda vinda do Senhor. E tudo o que seria o cumprimento de uma nova era, de uma nova dispensação, da vinda do Senhor, como viria, onde viria e o que estaria fazendo. Tudo isso foi representado no nosso irmão Branham. Agora ele continua dizendo: fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. A única vez que eu fui batizado em minha vida. Agora vamos continuar um pouco mais adiante. Aqui onde o nosso irmão William continua dizendo. Aí onde nós paramos, na 359, continua dizendo: quão formoso esses dois profetas pregarão, como João Batista, eles dirão: o reino dos céus está ao alcance. Israel, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se do quê? Arrependa-se dos seus pecados e de sua incredulidade, e voltem a Deus.
Sigue diciendo nuestro hermano William aquí en este mensaje, rapto espiritual y el físico de los escogidos Nosso de irmão Dios. William continua dizendo aqui nessa mensagem, o rapto espiritual e físico. E como los trazer o judíos a los evangelho, os gentiles, judeus aos gentios? por meio de Pedro, Por meio de Pedro, por meio de São Pedro, por meio de São Pedro e por meio de São Paulo, que são tipo e figura dos dois ungidos dos ministérios de Moisés e Elias. Antes de estarem os ministérios de Moisés e de Elias entre os judeus, estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo para tomar o evangelho e retorná-lo aos judeus. Simples assim. E como é que Deus fez para trazer o evangelho aos gentios? Ele disse na página 30 das Eras, por meio de Paulo e Pedro. Veja, o instrumento de Deus naquele tempo para divulgar e levar o evangelho. Pois assim tem que ser para levar o evangelho aos judeus por meio desse instrumento, o qual tem esses ministérios de Moisés e de Elias. Tudo é simples. Na página 458 do livro dos selos, diz o irmão William, eu estou lendo. O reverendo William Branham nos diz, 458 e 459 do livro dos selos, parágrafo 86 em diante diz, e vamos ter aqui aberto essas páginas. E então, entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama, ou seja, 458 abaixo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31, quando soa a trombeta, vai ser a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24. E enviará os seus anjos não apenas um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Tem sido sempre assim a voz de Deus, chamando a batalha. Deus está falando. E ele escreve aí no livro dos selos, a grande voz de trombeta em Moisés e Elias. Esses dois anjos vêm com som de trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa uma trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. E o irmão William diz, ou seja, o que foi a voz de Deus falando através do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo, do quarto, do quinto, do sétimo anjo e do sétimo anjo. E depois voltará a falar com grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Continua lendo do irmão Branham. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta, diz. Ou seja, a voz de Deus falando no último dia. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, nos dias da voz do segundo anjo soou a trombeta, e foi assim quando ele enviou a cada um. Mas quando os 7 selos foram anunciados, todos estavam juntos em uma grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas, e houve um som de uma só trombeta, e 7 selos foram abertos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. E aí ele escreve, na página 459, em cima, do lado esquerdo, ele escreve, a grande voz de trombeta. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 124, que é da 143 a 144 do outro livro, diz, embaixo nesse
Nessa versão é a 124. Agora esses dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que vão se levantar em cena e eles dirão a esses judeus seu erro. E desse grupo de judeus que estão ali agora, serão os 144.000 que Deus chamará com esses profetas. O que é isso? É o espírito de Elias, e escreve o quinto Elias, dessa igreja gentia. Justamente continuará e entrará a essa igreja judaica e chamará a Moisés com ele. Aleluia! Você vê? E ele vai pregar essa mensagem de Pentecostes a esses judeus, que eles rejeitarão o Messias. Amém? Você vê isso? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão a eles. E eles aborrecerão esses judeus tanto que os matarão. E eles serão odiados por todas as nações. Aborrecerão a esses judeus e tudo é Roma com tudo, com todo esse exército, ou seja, todo esse concílio mundial de igrejas. E eles serão odiados por todas as nações, e na metade da semana, porque eles tinham levantado um grande e poderoso 144.000. Eles tinham o Espírito Santo, e irmão, você fala a respeito de fazer milagres? Eles fizeram. Eles pararam os céus e não choveu nos dias da sua profecia. Feriram a terra com pragas frequentemente como eles quiseram. Causaram pragas e tudo. Eles darão a esses romanos um caminho duro para andarem, mas finalmente eles serão mortos. O nosso Deus é um Deus terrível quando Ele está irado. Ele escreve do lado Apocalipse 7, versículo 2 e 11, versículo 3 ao 7, no meio também 14, versículo 1, mas lembrem, isso é na 70ª semana e a igreja em glória, amém? E a ceia das bodas está efetuando-se, sim. Agora note, isso é onde vemos que está retornando ao templo milenial, aqui no fim da era judaica. O ungido, aqui ele vem sobre um cavalo branco, aqui eles vieram sobre cavalos brancos, cavalos, poderes, vestido de branco, sangue ou vestido mantido de sangue, escrito sobre ele a palavra de Deus, e escreve o verbo. Vejam, isso é Apocalipse 19, por isso nós lemos ali que é o mesmo, Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19. Ele vem poderoso conquistador, sim Senhor, para estabelecer o milênio, vindo ao templo, glória. Aí o encontra a esses 144.000. Agora, vamos continuar um pouquinho aí. Agora, depois desta 70ª semana aqui, a 70ª semana, isso continua durante esta 70ª semana, e o 3, no meio dessa, ele rompe, porque ele mata esses dois profetas pentecostais, sim Senhor, que ferem a terra, e rapaz, ele amaldiçoou essa igreja, e a queima com fogo. E depois dela encontramos que alguns marinheiros parados ali, este último riso dirão, esta grande e imortal cidade de Roma, ela vê o seu fim em uma hora, ela foi feita em pedaços. E escreve Roma igual Babilônia, Apocalipse 18, 17 ao 19.
Ela foi feita em pedaços. Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse: pois o sangue de cada mártir em Cristo foi encontrado nela. Por seu engano, saindo aqui e organizando-se e fazendo todo este tipo de coisa, e contaminando a igreja e trazendo aquelas coisas ali, e martirizou aos mesmos que trouxeram, que tentaram defendê-la e que tentaram tirá-los. Glória. Oh, eu não sei. Eu sinto como seguir viajando. Não está contente pela luz do sol, andando na luz do sol? Onde estamos, irmãos? É a última hora. Pode acontecer a qualquer hora. Chegamos, a mensagem saiu, a igreja tardia. E escreve última, Laodiceia. A igreja rejeitou o seu Cristo. Os judeus estão na sua pátria por um lapso de tempo de 40 anos. A nova cidade foi edificada. Eles estão vigiando, por quê? Um Messias que vem. E escreve Moisés e Elias. Aí também ele escreve Laodiceia rejeitou o seu Cristo. E escreve também a luz do sol. E também por 40 anos escreve aí. Quando será isso? Eu não sei. Quando essa pedra fira a imagem aqui, escreve Moisés e Elias. O que é a vinda da pedra? Essa pedra não cortada de mãos? A vinda dos ministérios de Moisés e Elias, a vinda do Senhor. Essa é a pedra. Nosso irmão William continua dizendo, e agora, disso não se pode explicar muito, porque diz o reverendo William Branham, lembrem que tudo isso está ligado ao sétimo selo e ao sexto selo, e se explica muito, o inimigo então agarra e faz uma imitação. Veja, o que o inimigo faz? Toma isso e começa com isso a imitar e atrapalhar também e tentar desviar a atenção do povo, o qual é o trabalho dele. Ou seja, que aqueles que fazem, já sabemos identificá-lo, porque é o inimigo fazendo o trabalho que ele sempre fez, tentar imitar, tentar atrapalhar, mas sabemos que é um fanfarrão. E sabemos que nunca vai ter êxito. E por isso tem coisas que não vão estar sendo faladas, porque com o que já se falou, vejam, todas as coisas que saíram, muitas vezes para desviar a atenção, mudando a maneira na qual foi falado, e porque ouvem, tem esse tempo para ouvir, para o qual a Escritura que diz que estiveram em cultos como este, e que eles ouviram estas coisas e tudo isso se cumpre. Vejam como a Escritura se cumpre, tão simples, e não percebem que eles mesmos estão cumprindo essas Escrituras, porque senão, então quem vai cumprir? Alguns poderão dizer, mas veja, eles fazem isso e aquilo. Outros poderão dizer o mesmo que uma vez o irmão William falou a uma pessoa, falando, mas tu estás mentindo na cara. E ele disse, e tu quer fazer esse trabalho? Tu quer fazer o que eles estão fazendo? Não. Então deixa eles fazer esse trabalho. Pensam que eles estão mentindo para o homem, e o que eles estão fazendo é mentindo para o Espírito Santo, para Deus. E assim é no nosso tempo também.
tem um trabalho que esses grupos, estas pessoas estão realizando e tem que deixar que se cumpra as Escrituras. Falamos sempre e às vezes nós repetimos para que estejam conscientes, mas melhor, foquem em se preparar, em cumprir as Escrituras que correspondem a nós. Preparar-nos para a transformação. Você se prepare para receber esse corpo eterno e glorificado. Essa é a sua responsabilidade. Está pronto, está preparado para receber esta grande visita angelical, a qual está por acontecer. Lembrem que houve muitas imitações e, consequentemente, as imitações, o que fazem é desviar a atenção das pessoas e depois as pessoas dizem: isso é a mesma coisa que o fulano fazia. Eram imitações que vêm antes. Se o diabo soubesse de algo, ou se ele suspeita de alguma coisa, faz uma imitação para que quando chegue o verdadeiro diga: é a mesma coisa. E atualmente na internet poderão ver muitas imitações. Veja lá, ele dizia isso foi em 2014. E nós podemos dizer a mesma coisa hoje também. Atualmente, você pode ir na internet e ver muitas imitações, tentando fazer a mesma coisa e imitar, porque o que o diabo quer é levar o máximo que ele possa para o seu reino. É isso o que ele quer e deseja, que os filhos de Deus não obtenham as promessas de Deus. E atualmente poderão ver muitas imitações pela internet. O reverendo William Branham disse, os reticências, que a era pentecostal consegue imitar muitas coisas. Aí estão 3 cortados. Ou seja, os da era pentecostal, da 7ª era, conseguem imitar muitas coisas. Não podemos explicar muito, para que então não se interrompa o programa divino que há. Tudo isso está ligado ao 7º selo, ao 6º selo também, a 3ª etapa e a visão da capa, da grande capa catedral que o reverendo William Branham viu. Mas como estamos falando do rapto espiritual e do físico, dos escolhidos de Deus, subimos mais acima das 7 eras, porque as 7 eras já transcorreram e os que tinham que subir a 7ª era já subiram. Vejam, é como um relato que o irmão Branham diz, que o irmão Branham conta aqui no livro das eras, sem edição, na página 30, diz: faz um tempo que eu li uma história, pode ser que se enquadre bem aqui. Pode ser que isso também se enquadre aqui, que nós estamos falando do rapto espiritual e físico. Vejam, um granjeiro pegou um corvo e o amarrou. E disse: eu vou ensinar uma lição aos outros corvos. Assim que ele amarrou o corvo por uma pata, com um fio, e o pobre quase morreu de fome. Ele estava tão fraco que quase não podia andar. Isso é o que fizeram muitas dessas organizações e igrejas ao amarrar as pessoas. É que não podem
Bom, nada mais até aqui pode chegar tu. Ou seja, eles dizem assim, eles falam desse jeito. Os dias dos milagres já passaram. Sim, estão amarrados. Isso é tudo. Não tem tal coisa como o Espírito Santo. Ele não fala em línguas como fazia antes. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Aí ele escreve na página, no parágrafo 233, ele escreve corvo. Vamos ver isso, está nesse outro livro escrito. Ou seja, tenho os dois abertos para que no parágrafo 233 escreve corvo. Ele é Deus, é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Hebreus 13:8. Vivendo em todas as igrejas. Chegaremos a isso depois do fundamento dessa manhã? Vem? Ele é Deus, o que vive em cada era da igreja. Ele vai viver em toda a era da igreja e vai viver em seu povo por toda a eternidade, porque nós temos vida eterna dentro de nós, agora mesmo. Assim que essa denominação tinha ele amarrado. Quem tinha amarrado a denominação? Tu és um bom pilar na igreja. Tu não pode ir. Tu és um dos melhores que nós temos nessa igreja. Está aí a denominação falando. Bem, os dias dos milagres passaram. Não tem tal coisa como cura divina. O pobre manquejava ao grau que estava tão fraco que quase não podia nem andar. E um dia passou por ali um homem bom e disse: Tu sabes, sinto muita pena por esse pobre corvo. E provavelmente ele estava ali conseguindo o seu milho. Essa é a única maneira na qual ele podia viver. Ele tinha que comer alguma coisa. Assim que ele não distinguia, ele apenas estava conseguindo milho. Assim que, então ele pegou ali a sua navalha e cortou o fio que amarrava o corvo. E ele sabia. Lembrem que esse homem bom é o Espírito Santo, porque ele é o único que pode fazer essa separação, esta segregação. E apenas um pode fazer, o anjo do Senhor, o que pode dizer qual é correto e qual é o errado. E ele sabia. Aqui vinham os outros corvos, passaram e disseram: Vem, corvo, vamos ao sul. O tempo de frio já vem. Sabem o que aconteceu? Sabem de uma coisa? Esse corvo chegava apenas até um certo lugar. E ele dizia: Eu não posso fazer isso. Não é para nós esse dia. Nós não podemos fazê-lo, vem? Ele tinha estado amarrado por tanto tempo que ele acreditava que ainda estava amarrado. Vem? Acontece assim com muitas pessoas. Estão amarrados com credos e denominações da antiga mãe prostituta de lá, que diz a eles: Jesus Cristo não é o mesmo, e não tem tal coisa como cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem tal coisa como isso, tentando dizer-lhes que essas reticências estiveram amarrados por tanto tempo que pensam até que ainda estão amarrados. O homem bom, Cristo, está aí. Vejam, o Espírito Santo deu seu sangue para nos lavar e nos livrar dos nossos pecados. O que é pecado? Eu peço a qualquer um que me diga o que é pecado. Pecado é incredulidade. Isso é certo. O que não crê já está condenado. E o seu pecado é o único que proíbe de ser livre. É porque Deus o soltou de sua incredulidade.
Quem soltou da sua incredulidade? Deus. Mas você está tão amarrado com credos a tal grau que ainda pensa que está amarrado. Está morrendo de fome, você vê? Manquejando, dizendo, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista. Eles me dizem que eu sou da Igreja de Cristo. Os dias dos milagres passaram, não tem tal coisa. Vejam, em muitos, atualmente que falam, não, eu sou apenas da mensagem do irmão Branham. Eu não vou receber mais nada. E estão ali, denominacionalizados, trancados. E assim, sucessivamente. É a mesma coisa. Pobre corvo faminto. E ele escreve, este pobre corvo, ele escreve homem, abreviado, WMB, homem, negócio, ou seja, NEG, homem de negócio, pentecostal, PNT. Pobre corvo faminto. Por que não desprende nesta manhã? Por que não levanta voo? Aleluia. Levante-se com as asas da alva. E ele desenha uma estrela de Davi. E voe até o Filho de Justiça que traz saúde. E escreve Malaquias 4, versículo 2, e também desenha outra estrela de Davi. Amém. Amém. Isso é irmão, irmã. Aqui o filho que cortou a atadura, o tal está livre na verdade. Sim, Senhor. Vem o meu pastor. Nada disso, a Bíblia diz que vocês estão livres. Ou seja, que o pastor diz para ele, não, isso não é assim. A Bíblia diz que você está livre. Isso é correto. Você está livre. Minha igreja, bem, solte-se disso. Nos tem lavado e nos tem soltado de nossas denominações com seu próprio sangue e nos fez livres para que possamos pensar por nós mesmos e fazer por nós mesmos e falar por nós mesmos e agir por nós mesmos. Bom, mas se eu for com o meu pastor e disser a ele que eu tive que ser batizado de novo, pois ele... E você está livre? Essa é uma revelação. Você sabe muito bem, você é livre. Se você foi aspergido assim como um saleiro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui no batistério pronto aqui essa manhã, sim, Senhor, aquilo não está certo. Lembra, ele está falando sobre a dispensação da graça. Mas tudo isso volta a se repetir. Assim que vocês já não estão amarrados. Vocês estão livres, mas talvez não saibam. Mas deixe-me dizer essa manhã, a Bíblia diz, lembre que Ele nos colocou em 2000, na 7ª etapa, porque se percorre 7 etapas consecutivas, e Ele nos disse que estávamos na 7ª para entrar a 8ª espiritualmente, e Ele dizia, até onde chegará essa etapa? Quanto durará essa etapa? Veja como isso se repete, então, novamente, o qual se cumpriu na 7ª era da igreja, Laodiceia. Volta novamente a se cumprir, volta outra vez o mesmo ciclo. Ele nos soltou de nossos pecados, nossa incredulidade, para que possamos receber a revelação de Jesus Cristo e desenhe uma estrela de Davi. Podemos sair livres, aceitar o que qualquer igreja diz a respeito. Tomemos o que Deus diz a respeito. Aqui está a sua revelação, revelando quem é Ele.
diz: vocês estão livres, mas talvez não saibam. Agora nos diz, nosso irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo, mas como estamos falando do rapto espiritual e do físico, dos escolhidos de Deus, subimos mais acima das 7 eras, porque as 7 eras já transcorreram e os que tinham que subir a 7ª era já subiram. Agora é subir a era de ouro, a era de adoção e para a adoção. A era para a transformação em rapto, veio? Os que já subiram a 7ª era, a era de Laodiceia, já subiram. Diz que agora é da 7ª era, onde ele nos colocou, é subir a essa era de adoção. Os que têm que subir espiritualmente a cada uma das eras, das 7 eras, subiram e tiveram o seu rapto espiritual, o seu arrebatamento espiritual. Subiram de uma era a outra era e agora correspondeu a nós. Subimos a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o rapto espiritual para os crentes em Cristo, que estarão vivos nesse tempo final, e os que ressuscitaram já subiram a sua era. E alguns também partirão, corrijo, e alguns também dos que sobem a era de ouro da igreja, alguns também partirão, e quando retornem, serão testemunhas da ressurreição. Assim que não tem problema algum, não tem problema nenhum para os crentes em Cristo de nosso tempo, que partam. E se alguém deseja ir para descansar, esperaremos de retorno, não se preocupem. A única coisa é que não contará mais trabalho na obra para ele, porque lá não vai trabalhar, mas descansar dos seus trabalhos, dos trabalhos terrenos. O trabalho, a ação está aqui. Um pouquinho mais adiante, Deus trabalha com pessoas valentes, que creem no que Deus diz, e aqui na palavra está dito que será. E na palavra temos a promessa da vitória de Cristo para esse tempo final, e com quem está Cristo, pois, terá a vitória. E com quem esteja com Cristo e Cristo esteja com ele, terá a vitória. Um pouquinho mais adiante, ele continua dizendo, lembrem que tem que estar, o povo tem que estar baseado naquilo que Deus prometeu para esse tempo. Tem a ver o que é que Deus prometeu, o que Deus disse que tem que fazer, ou o que vai se fazer, porque isso é o que Deus disse que tem que fazer, ou o que vai ser feito. Essa é a direção de Deus, e Deus vai dar a vitória. Vejam, em uma mensagem, o qual ontem, foi ontem que nós falamos sobre a juventude, nós tocamos em uma parte onde fala, onde o irmão William fala daquele jovem lunático, e nós conseguimos esse lugar, um dos lugares, possivelmente tem mais, mas esse, veja, me enviaram, que foi a mensagem qual é a atração no monte, onde o nosso irmão William nos fala algo muito importante. Vamos ler aqui essa partezinha para ter
um conhecimento a mais daquilo que aconteceu lá. Diz, observem, o Senhor escolheu de todos os que tinham, escolheu 3. Foram eles que foram escolhidos para subir ali em cima, e o resto ficaram embaixo. Enquanto a noiva subindo, e o resto ficando embaixo. E o resto ficando aqui embaixo, nas eras da igreja. O que aconteceu num pouquinho tempo de estar o Senhor ali em cima, com os que subiram? Lembrem que a terceira etapa é para a noiva. Veja, é como ficar ou estar em cima. Vamos ver algo aqui. Veja, desculpem, licença. Estou puxando aqui o quadro, já que nós já estamos aqui nesse lugar que nós podemos ter aqui, é aqui este quadro. E agora estão até os e agora vamos dizer que estão de todos os grupos estão na escola, uns para receber a bênção e crer, e essa palavra chegar ao profundo da sua alma e produzir cada vez mais e mais esse fruto de adoção. Ou seja, produzir nessa pessoa tudo o que está se falando por meio desses ministérios. Para uns produz e vai produzindo uma mudança interior. Vai formando, porque em torno dessa palavra são que todas as promessas giras estão envolvidas aí, a adoção, está envolvido esse corpo eterno e glorificado. Isso é o grupo da noiva. Lembrem que a terceira etapa são para todos os grupos, e todos os grupos estão ouvindo, uns para seguir se preparando, outros para pegar essas coisas que o grupo escolhido pega para a preparação, pois eles pegam para imitar ou para criticar. Ou seja, para todos os grupos, é o que Deus está fazendo no cumprimento da carpa. Veja vê como a palavra não cai por terra. Todas essas profecias estão sendo cumpridas hoje, em uma forma simples. E como é para todos os grupos, pois para todos os grupos está se falando, mas tem um grupo que está recebendo e ouvindo somente aquilo que está se falando na era de adoção. E você pode falar, mas não acabou de dizer que estão eles e todos os grupos ouvindo e recebendo? Vejam, é como se eles não estivessem ouvindo, porque a palavra que eles ouviram lá, Pedro, Tiago e João lá em cima, o que está mais abaixo, veja, é o que eu ia desenhar para vocês. Veja, os que estão aqui em cima, na era de pedra angular, lembre que eles estavam aqui embaixo, nessa parte, digamos, que esse é o Monte da Transfiguração. E Jesus estava aqui. Jesus estava aqui com os apóstolos e com a presença dos ministérios de Moisés e Elias que estavam ali. E os que estavam aqui, nessa parte de baixo, não estavam ouvindo o que estava acontecendo aqui em cima.
E aqui ele está mostrando lo que en este tiempo o que nesse podrán tempo escuchar, poderão ouvir que están hablando algo en la ouvir que en la estão gran falando carpa algo na catedral, grande capa bajo catedral, la predicación, sob y a eso no les va a pregação. producir a ellos Isso não vai produzir neles o que a los produz escogidos de Dios. nos escolhidos de Deus. A unos les está produciendo un cambio A uns está produzindo uma mudança para tener el cuerpo eterno y glorificado. para ter o corpo eterno e glorificado logo. A outros No le está produciendo. não está produzindo isso, embora estejam ouvindo. Eu acredito que está bastante claro essa parte. O sea que aunque Ou seja, que mesmo que eles ouçam, não estão ouvindo. solamente están escuchando Estão los que ouvindo tienen apenas percepción profética, aqueles que têm percepção profética. Os outros va a producir vai otra cosa produzir que no es outra coisa fé de rapto. que não é fé de rapto. Ahora vean, sigue diciendo, Agora veja, continua dizendo, en cuanto a la novia, enquanto a noiva subiendo y el resto subindo quedándose e o abajo, resto ficando el embaixo, resto quedándose o acá resto abajo, ficando aqui en las embaixo, edades de la iglesia, nas eras da igreja. quedándose acá Digamos abajo, ficando aqui embaixo, en esta parte acá abajo. nessa parte aqui de baixo. ¿Qué pasó al poquito tiempo O de que estar el aconteceu no Señor pouquinho tempo allá de estar o arriba con Senhor los ali que em subieron? cima com os que subiram? Que vinieron a donde los Que discípulos del vieram Señor, até onde estavam os discípulos do estavam Senhor, abaixo. que estavam embaixo. O que disseram? los otros 9 Os outros abaixo. 9, eles estavam embaixo. mientras estaba Jesús arriba. Enquanto con Jesus Pedro, estava em Juan, cima com Pedro, Tiago e João, vinieron con un muchacho lunático, vieram com um rapaz porque algunas lunático, veces el porque algumas demonio vezes o tomaba al demônio muchacho, y algunas veces lo echaba al tomava fuego, y otras veces lo echaba al o agua. rapaz e algumas vezes lançava no fogo, outras vezes na água, e uma dessas o rapaz podia morrer. E o pai dele estava muito preocupado porque era seu filho. Todo padre ama a su hijo, y él E sabía todo pai dónde ama o seu estaba filho, la ele solución. sabia onde estava a solução. Entonces le trajeron Então a los trouxeram discípulos del Señor. aos discípulos do Cuando le Senhor, trajeron y le e quando preguntaban trouxeram e por el perguntavam Señor, pelo Senhor, bueno, bom, el Señor estaba más arriba, o Senhor estava y mais estaba con acima 3 escogidos e estava com 3 escolhidos, que él había escogido que para ele subir tinha allá arriba. escolhido para subir ali em cima. Entonces, ¿qué pasó? E então o que Este aconteceu? hombre le trae ahí Esse homem traz ali discípulos aos del discípulos do Señor Senhor para que fuera esse expulsassem esse demônio lunático y no lo pudieron e echar não fuera. conseguiram expulsar. Entonces, cuando el Então, Señor quando viene o Senhor descendiendo vem descendo con sus 3 discípulos, com seus ahora 3 vean, discípulos, ya esa es la agora vejo que essa já é a parte de esse impacto que vai desse haber impacto a las que vai fatuas, haver as fátuas, porque ya porque cuando él dice viene, ya cuando él bajó, ya esa etapa quando ele diz que ele já vem quando ele desceu, essa etapa de preparação para la adopción, para a adoção já terminou. ya lo que ocurrió ahí arriba, O que aconteceu ali em cima já não acontece de novo. entonces se torna E então a ele esse grupo. ele já volta a esse grupo, veja que está mais abaixo. Aí estão as virgens fátuas. Quando este mundo denominacional comece a receber a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda. Entonces, cuando el Señor viene E então quando o descendiendo Senhor con sus vem 3 descendo com seus discípulos, 3 viene discípulos, descendiendo já vem descendo adotado. Ahora la adopción Agora, a adoção de un hijo de Dios de um filho de Deus es algo muy importante, porque é con la algo adopción de muito Jesús, importante, porque com a adoção de Jesus, él pudo llevar a cabo la obra, ele pôde realizar a obra pela qual él había venido ele tinha a vindo este planeta Tierra. a esse planeta Terra. Sin la adopción, Sem a adoção, Jesús no podía Jesus llevar a não cabo poderia esa obra realizar de essa redención obra en la de cruz del redenção na cruz do Calvário. Viene descendiendo ya adoptado, Já vem porque descendo adotado porque Deus hablado. já tinha falado. Y allí estaban hablando ¿quién? E ali Moisés quem y estava falando? Moisés e Elias.
E então, quando vem descendo, vem para receber o Senhor. O primeiro que vem receber é o que tem problema. E diz: veja, Senhor. Desculpem. Veja, Senhor. Eu trouxe uma tremenda repreensão aos discípulos. Veja, Senhor, eu trouxe os teus discípulos, o meu filho que está lunático, e o diabo algumas vezes o pega e o lança na água, outras vezes o lança no fogo, e se deixa muito tempo ele na água, vai afogar. O trabalho que o diabo sempre faz em cada manifestação de cada tempo é levar o máximo possível ao seu reino. E ele, de alguma maneira ou de outra, ele tenta cumpri-la. Foi essa que falamos e anotamos que é desse mesmo capítulo, porque vejam que a finalidade de que ia conquistar esse espírito, no capítulo que estávamos lendo, eu estou me referindo ao 8 de São Mateus. Eu tenho as duas escrituras ali. Essa escritura que nós lemos ontem, daquela pessoa que tinha aquele espírito, era endemoniado, que é o que diz a palavra. Vejam que no final o que essa legião faria é o que diz. Vamos ler um momentinho aí, para aqueles que talvez não leram ou não têm essa escritura aí nós lemos aí por cima alguma parte, mas já que conseguimos esse lugar onde o irmão William nos fala dessa escritura, ou seja, da escritura do lunático, mas aqui está a escritura desses demônios. São Mateus capítulo 8, versículo 28, essa parte aí. E clamaram dizendo, quando chegou à margem, à outra margem, a terra dos criadores de gado, vieram ao encontro dos endemoniados que saíram dos sepulcros ferozes grandemente, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho, e clamaram dizendo, o que tens conosco, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Estavam apasseando um deles muitos porcos, e os demônios rogaram dizendo, se nos expulsas, ou seja, fora daquela pessoa, se expulsa daquela pessoa, permita-nos ir àquela manada de porcos. E ele disse, vai. E eles saíram e foram àquela manada de porcos, e aqui toda a manada de porcos se lançou no mar por um penhasco e pereceram na água. Eles fariam isso cedo ou tarde com aquela pessoa. Esses endemoniados, esses espíritos, esse espírito que estava ali, eles realizariam ali um suicídio com aquela pessoa. E iam, veja, terminou assassinando aqueles porcos ele mesmo. Foi um suicídio, mas, ou seja, ele conseguiu o que ele, aquilo pelo qual ele entrou naquela pessoa, mas ao entrar nos porcos, realizou ali a sua missão, matando os porcos.
E os que apacentavam ouviram, viram e, vindo à cidade, contaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, rogaram a ele que fosse embora de seus entornos. Ali estava cheio isso de endemoniados. Por quê? Se isso aconteceu, bom, veja, tinha um problema resolvido ali, com aquele homem. Se tivesse outros casos ali naquela cidade, naquela região, e melhor, o que fizeram foi expulsá-lo. A mesma coisa que acontece com as denominações. Tem o homem que pode libertá-los, e o que fazem é que o expulsam. Não o querem. Nós não queremos isso. Tem aquele que pode resolver o problema desse corpo corruptivo e temporário. Libertar-nos deste corpo, que é o que nos trouxe foi problemas. Mas é que Deus nos proveu para servir-lhe. E procuramos Ele, e procuramos as melhores vitaminas e medicinas, e o que tenha que dar para manter o corpo o mais são possível, para que dure até a transformação. Agora vejam como nosso irmão William continua dizendo aqui. Veja, Senhor, trouxe a teus discípulos ao meu filho que está lunático, e o diabo algumas vezes o pega e lança na água, outras vezes lança no fogo, e se fica muito tempo na água, vai se afogar, e se entra completamente no fogo muito tempo, vai se queimar. É assim que querem matá-lo. Veja, era isso o que o diabo queria fazer. Querem matar o rapaz, e o diabo, o que está fazendo dele? E é um espírito lunático. E o diabo que está dentro dele é um espírito lunático. Era lunático. Lunático, o irmão William diz. Guarde essa palavrinha, porque nós vamos ver. Daqui a pouco vai matar o rapaz. Então o Senhor para e lhe diz. Repreende nessa ocasião. É uma repreensão que o Senhor vem quando encontra o problema que há no meio daqueles que ficaram lá embaixo. E com esse problema, o que eles tinham, diz, quando chegaram ao gentil, veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas outras na água. E eu trouxe a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula, o primeiro, e perversa, até quando estarei convosco? Até quando suportarei vocês? Trazer ele aqui. Observe, o irmão William diz. Observe, essa foi a mensagem de preparação para curar o rapaz. Uma mensagem foi uma mensagem de repreensão. E depois, tragam ele aqui. E Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do rapaz, e este ficou curado desde então. Agora, observem, vindo então os discípulos a Jesus, em particular disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a razão? Qual foi a razão, Senhor? Outras vezes, desde que Tu nos deste o mandato de expulsar os demônios, curar os
enfermos, nós não falhamos lá. Qual foi o problema aqui, Senhor? Qual foi a razão? Não tinha acontecido em outras ocasiões. Qual foi a causa? Eles queriam averiguar. A resposta do Senhor foi, Jesus disse a ele, por vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui ali e se moverá, e nada vos será impossível. Mas este demônio não sai com oração e jejum. E ele escreve, eu tenho aberto a Bíblia aqui nessa parte, ele fala Marcos, São Marcos 11, 24, 22 a 24, onde ele diz, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui ali e passará. Agora vamos ver umas quantas coisinhas aqui quanto à noiva como grupo e a este problema mostrado aqui nesse tempo. E depois passaremos, acontecerá conosco como indivíduos, que agora é o quadro atual para beneficiar a nós. Observe, o Senhor primeiro era o que havia subido e já não estava ali com aqueles que tinham ficado ali, já não estava ali, estava em cima do monte e estava sendo adotado na presença dos que ele levou, das testemunhas que ele levou para essa adoção. E vocês sabem que Moisés e Elias também representam os vivos e aos mortos e aos que partiram com o Senhor, os santos que partiram, e representam os vivos porque Elias não morreu. Moisés morreu e foi ressuscitado, os santos ressuscitados e os vivos ali outra vez. Agora, você sabe que ali estavam Moisés e Elias, mas eles não estavam em corpos de carne, eles estavam com corpos teofânicos, conforme é como nos disse o nosso irmão Branham. Muitas vezes eles desapareciam assim, de um instante, os 12 apareceram em um instante. Agora observe que o Senhor não estava ali, mas ele estava mais acima, ou seja, ele não estava ali com os outros discípulos embaixo, com os gentios. Quando o Senhor se move de um lugar, então o Senhor já não está ali. E se o Senhor não está ali, então não está tampouco o seu poder. E então ele estava mais acima, em algo mais importante que aquilo, e estava recebendo a adoção ali. Agora, observe uma coisa, o rapaz que está ali é um rapaz lunático. Os que o trouxeram, mas trouxeram embaixo, não subiram em cima, embaixo. Então, quando o Senhor vem descendo, já adotado, se encontra com esse problema. E esse problema não tem aqueles que estavam em cima. Esse problema quem tem são os que estavam embaixo. E eu desejo que ministros, e eu falei a vocês, irmãos também, estejam preparados para esse tempo no qual vocês vão ser de grande ajuda para aqueles dias, porque Deus sempre trabalha por meio dos seres humanos. É o seu sócio. E tem coisas que eu não pude falar e nem vou falar, porque ele disse, não fala disso e não fala disso. E o que falei quanto a isso é que o meu desejo, e ele sabe, de coração, que eu desejo que os ministros e até irmãos sejam de grande ajuda nessa etapa e que obtenham o conhecimento do que Deus já vai estar fazendo em uma escala maior, a qual vai ser de bênção para a igreja noiva, para as fátuas e para os hebreus. Sabemos que o grupo todo
completo, quando já esteja transformados, vai ser esse poderoso exército. Mas observem que tem um tempinho antes, o qual aí está representado naqueles 3 que subiram lá em cima e não tiveram esse problema sem contar os outros 9 que não estavam ali. Tem diferentes ângulos e diferentes comprimentos, porque isso também representa ministros que não sobem a pedra angular. Mesmo que eles dizem estar em cima, poderão dizer quantas vezes queiram dizer que estão em cima, mas não estão. O diabo faz eles acreditarem que estão, mas eles estão introduzidos no reino do diabo, onde tem pecado. Nós lemos o que é pecado, incredulidade. E se não creem no que Deus está fazendo hoje, pois têm e estão em pecado, porque o que eles têm é incredulidade ao programa divino. Esse ângulo deles estarem abaixo, vejam, fora da pedra angular, representa esses ministros, mas também tem essa outra parte, onde tem um grupo que vai ser de grande ajuda para esse ministério e não vão ter esse problema que os outros tinham, mas vão ser de grande ajuda para que Deus nesse dia cumpra o que estará realizando em todo o planeta Terra. Vejam, e esse problema os que estavam em cima não têm. Esse problema os que estão abaixo o têm, porque os que estavam em cima estavam com o Senhor. Os que estavam aqui em cima da montanha, ou seja, aqui, os que estavam aqui em cima, os que estavam aqui em cima da montanha, estavam com o Senhor. E eles não têm esse problema. O problema tem os outros 9 que estavam embaixo. E que problema mais tremendo, que vergonha mais tremenda é essa? O rapaz, o lunático, era um demônio lunático, o qual o rapaz tinha demônio lunático. Um demônio lunático. Algumas vezes o lançava na água, outras vezes lançava no fogo, com essas coisas de que se é um lunático, tem a ver com a lua. A influência era da lua, e a lua tipifica a igreja com as 7 eras. Portanto, a influência espiritual sobre esse grupo é uma influência espiritual do que correspondia à mensagem das 7 eras da igreja. E então a lua influenciava, a lua que é a igreja, influenciando sobre esse rapaz. E por isso é que quando um certo tempo, os que são lunáticos, quando a lua está em certa forma, a manifestação desse espírito dessa pessoa é uma forma tremenda. E algumas vezes o lança na água, o joga na água, outras vezes joga no fogo. Isso é o que diz que esse espírito lunático operava. Para quê? Para matá-lo. É aí como quando diz, veja, tu está lunático hoje. Isso não é bom expressar assim, porque isso é algo, pois, que é muito triste e muito difícil para as pessoas que, na verdade, têm esse problema. Vejam, é um espírito que se apoderou dele, pelo qual eu peço a Deus que tire todos esses espíritos das pessoas,
dos crentes. Eu não digo você, veja, hoje se levantou esse lunático. Não diga isso, porque não sabe o que dizem. E aqueles que sabem, às vezes falam, eu tenho que lutar, porque hoje sim já tem essa parte desse temperamento, e se não tomar os medicamentos, então pode causar problema à família e depois se lamentar quando caiam ali, quando ele perceba o que fez. Mas para tudo tem solução, e que sejam tirados estes espíritos lunáticos e todas estas coisas das pessoas, dos escolhidos. E se os escolhidos têm algum parente, que também se estenda essa palavra até os parentes, e que Deus liberte destes espíritos lunáticos, endemoniados, as pessoas, para que não prejudiquem nem a eles, nem aos seus parentes tampouco, e nem ao seu entorno tampouco. Para quê? Diz. Para matá-lo, para destruí-lo, ou queimá-lo, ou afogava, ou queimava. E a coisa é que o problema não puderam resolver os que ficaram aqui embaixo. Esse problema não puderam resolver. Eles não sabiam por quê, porque eles tinham resolvido outros problemas deste tipo antes. Mas antes o Senhor não tinha subido ali em cima. E não tinha sido levado aos que foram levados ali em cima. Mas nessa ocasião, ele já não estava ali. Vejam, porque tinha acontecido antes e agora não. Não podiam. Se antes puderam fazer, o que aconteceu? E observem o rapaz, o caso estava ali, mas eles não tinham o que precisavam ter para resolver esse probleminha. Agora eu quero passar por aqui, pelos selos, porque o Senhor disse a eles, quando eles perguntaram, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E o Senhor falou, por vossa pouca fé, por vossa pouca fé. Agora eu vou procurar por aqui, pelo livro dos selos. Deixa eu ver se acho por aqui, na página 104 e 105, e depois a 131, já finalizando, diz: depois vi 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para equipar a noiva para obter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar, porque como estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente para a cura divina. E o irmão William diz, pouca fé. Qual foi o motivo pelo qual o Senhor disse a eles que não puderam fazer aquilo? Por sua pouca fé. Tirar daquele rapaz, expulsar aquele espírito lunático que se manifestava nele, e algumas vezes o lançava água, algumas vezes jogava no fogo e queria destruir o rapaz, o pobre rapaz, por sua pouca fé, porque eles tinham pouca fé, mas eles não tinham subido lá em cima. Mas aqueles que subiram lá em cima tinham muita fé com o que viram e ouviram. Veja, está aí. O que eu estou falando para vocês é dessa fé que chega a esse nível, que muitos sejam de grande bênção para essa etapa, porque agora a etapa onde estamos é uma etapa a qual é a mais importante, porque é a etapa de dar a fé de rapto a toda a igreja noiva que está pronta, mas falta essa fé de rapto. A fé de rapto está nos trovões. Portanto, há e haverá um grupo de pessoas que estarão bem afinados, com este olho profético bem afinado, para captar
Isso que estará produzindo esses milagres que estará produzindo esses milagres a nível internacional e não farão com isso algo para se beneficiar e nem estarão eles se glorificando, porque Deus não vai dar o poder a alguém que use para o seu próprio benefício. Ele vai saber a quem dar esse conhecimento. Fé é revelação. Adoção é revelação. Conhecimento. E vejam que eles ouviram. Veja o que o irmão William diz. Aqueles que subiram lá em cima teriam muita fé com o que viram e ouviram. Imagine, ouviram a Deus trovejando ali, porque um trovão é a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus, pois estavam ouvindo os trovões. Então encontramos que a adoção depende dos trovões, a voz de Deus. E o irmão William continua aí falando, e vejam, como em cima do monte de Sião, que é a igreja, o qual foi mostrado no monte da transfiguração, essa ordem de sua vinda, da vinda, nos diz na página 42, parágrafo 345, Mateus 17, muito bem. Depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João e em um alto monte em particular os levou e foi transfigurado diante dele, e seu rosto brilhou como o sol e a sua vestidura era branca como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado a Jesus à montanha, o Elias havia levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. De que forma o Filho do Homem vem agora? Primeiro será Moisés e Elias, e agora observem, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes do tempo. Mas o espírito de Elias virá à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e vai voltar. A primeira coisa antes que o viram, que era Elias. Depois Moisés, Israel voltando para lá. Os guardadores da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Ver a ordem da sua vinda? Moisés e Elias é igual à vinda do reino e outras escrituras, ou seja, outras anotações ali que ele faz, que já o tem. Agora vejam, como tudo isso foi mostrado ali e como ali estava sendo adotado um homem, o qual é o que está acontecendo aqui em cima do monte, na era de pedra angular. Os que estão ouvindo a voz de Deus, os que estão aqui embaixo, como antes realizavam certas coisas porque ele estava no meio deles, pois pensavam que o tinham, como aqueles que se foram e não esperaram no aposento alto e disseram, já o temos, esperar para quê? E se foram, ficaram 120.
E muitos pensam, não, já temos isso, já o que tem que fazer é ficar com isso e daí não queremos mais nada. Se perde o rapto espiritual, se perdem e se perderão no literal, o qual nós já leremos agora em uns minutos. O que o nosso irmão William continua dizendo aqui, onde nós paramos, dessa mensagem rapto espiritual e o físico, dos escolhidos de Deus. Tem coisas que têm que ser feitas em nosso tempo, e isso vai identificar o povo do tempo final, com o qual Deus está, e a terceira etapa se cumprirá, e não pode se explicar mais, por enquanto, mas estará trabalhando em tudo que tem a ver com a terceira etapa, porque estará onde? No rapto espiritual do último dia, na etapa da igreja correspondente ao último dia, ao tempo final. E nessa etapa será que vão se cumprir todas essas promessas divinas. Terceira etapa e as demais coisas que estão ligadas. Em que etapa? Na etapa onde esse rapto espiritual está acontecendo. Terceira etapa e as outras coisas que estão ligadas à terceira etapa, e a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. E literalmente o rapto literal para os que já tiveram o seu rapto espiritual das eras passadas e também do nosso tempo. Na mensagem de pé na brecha, na página 38, nos diz, parados na brecha, mas o chamado de Deus tem que vir. Quem quer que queira marchar até a terra prometida, e ele escreve a era de pedra angular, aí está o rapto espiritual. Que marchem. E ele escreve aí, quem queira marchar até a terra prometida, que marchem. E desenhe uma pedra angular e as eras. Estamos a caminho à terra prometida. Amém. Deixe que venham marchar. Estamos em nosso caminho para encontrar a Cristo, e escreve na segunda vinda, no tempo do fim, e escreve sétimo milênio. E eu quis trazer isso a vocês para que pudessem ver e mostrar a vocês o erro que o homem pode fazer até quando é sincero. E o nosso irmão William diz, um pouquinho mais adiante, ele continua dizendo, é importante saber, conhecer qual é a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Se perde isso, perde a bênção do rapto espiritual, para que depois tenha parte no rapto literal que virá. Se perde a voz de Deus nesse tempo final, se perde os trovões, vai perder o rapto espiritual, porque o que diz aí é sobe aqui. E aquele que não esteja em cima, pois então vai perder o rapto literal. O retorno dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Amanhã vai ter esse eclipse do Sol, o qual vai ser a Lua que vai se interpor entre o Sol e a Terra. Procure essa informação que está nos noticiários, na imprensa, e aí tem muita informação de tudo isso que cobre, mas vem desde cima. Anelar. É um eclipse solar anelar. Veja essa parte. Eu estava vendo que... Vamos apagar isso aqui. No eclipse, vamos ver, eu não sei muito bem
Eu não sou muito bom desenhista, mas nós vamos ver como é que eu posso fazer um desenho por aqui. Mais ou menos. Parece mais ou menos. Esse está um pouquinho mais aberto, mas o que eu quero mostrar a vocês é que o eclipse vai fazer algo assim, como cruzando para cá, e depois no outro ano, em 2024, tem outro, que também acredito que faz assim, ao contrário. Consiga depois essa informação na internet. Veja, formando um X. Isso tudo tem um significado no programa divino. Assim que todos esses sinais que estão sendo mostrados nos céus mostram coisas que Deus está cumprindo e vai estar cumprindo mais adiante também. Lembrem que o sexto selo é o cumprimento enquanto a sua abertura, e quando ele diz ali que o descobre e o abre, é o que nosso irmão ele escreve, o cumprimento, a presença desses ministérios na terra é para cumprir a promessa de trazer essa fé de rapto, porque ele vem pelo povo hebreu, mas em outra parte diz que como a igreja está a ponto de ser raptada, então ele vem por sua igreja. E os hebreus aí o verão no meio da sua igreja, operando, e vem nessa pedra não cortada de mãos. Essa pedra vem ferir nos pés de ferro e barro cozido a essa imagem da besta, nessa etapa dos pés de ferro e barro cozido, o qual pertence ao Império Romano, e esmiuçar esse reino, e esse reino ser tirado e ser estabelecido o reino do Messias Príncipe. Isso é o motivo pelo qual está nesse planeta Terra com o título de propriedade, com um livro selado que esteve ali selado na direita de Deus, e que foi tomado assim que foi aberto e foi trazido à terra, aberto e entregue ao homem para que o coma. Esse livro que estava em cima, no trono de Deus, na sétima dimensão, fechado e selado com 7 selos, já está na terra e está sendo falado esse conhecimento desse livro em uma forma simples, mas é tão simples que vai passar por alto a muitos, exceto a um grupo, ao grupo com percepção profética, a esse grupo que está clamando pela redenção, pela transformação do seu corpo. E depois ao grupo das virgens fátuas e o povo hebreu, que também receberão e entrarão assim para fazer parte do reino, da dispensação do reino, porque eles já serão colocados aí na dispensação do reino. Bom, o retorno dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Nos coloquemos de pé e já deixamos
imediatamente conosco, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.